Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Bom dia para quem vai ver esse vídeo, boa tarde para quem vai ver esse vídeo, boa noite quem vai ver esse vídeo. Salve Maria, toda pura, toda imaculada sobre a sua vida. É simples. Constantino fundou a Igreja Católica e trouxe todo aquele paganismo, toda aquela heresia, como o irmão mandou aí no comentário. Simples, irmão. Você mandou estudar a história. Eu vou provar de Bíblia que a única pessoa a quem foi confiado o fundamento da igreja e o primeiro a edificar essa igreja, Atos 2,14, foi São Pedro. João do 21, do 15 ao 17, deu o pastoreio a São Pedro, não a Constantino. Constantino, ele deu liberdade de culto. Cessou as perseguições em 380, foi o imperador Teodósio que oficializou a igreja estatal do império, mas a igreja já está ali em Roma. Porque o império caiu aos pés da igreja. Que é o império? Que perseguia a igreja, os cristãos. Tanto teve participação na morte de Pedro e São Paulo. Imperador Nero, certo? É simples. Um resumo, tem duas folhas aqui de resumo de estudo. Sucessor de São Lino, não vou nem citar isso, porque não vale nem a pena. E, olha só, refutando as mentiras protestantes, a Igreja Católica foi fundada por Constantino, como diz o irmão, né? A criação de tantas mentiras foram da realidade contra a amada Igreja, Tantas mentiras que é fora da realidade. Simples. Mateus 16. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. É sobre essa pedra, Constantino, eu fundarei a minha igreja. Eu edificarei minha igreja. Não, a profecia é para São Pedro. A profecia é para São Tiago? Não. A profecia é para o Evangelho de São Lucas? Não. A profecia vem para São Paulo? Mas para ser o Papa tem que ser São Paulo, porque São Paulo não era casado, Pedro era casado. Mas Mateus 19, 27, eles abandonaram tudo. Olha só, a profecia é para São Pedro. Do mesmo jeito que Judas Iscariote teve seu sucessor, São Pedro também tem seus sucessores. Se catar a Patrística Eusébio Cesaré, fala os 12 primeiros sucessores de São Pedro. Se você catar Santo Irineu, não, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha só. Santo Irineu de Leão fala da mesma lista que o Eusébio Cesaré cita os primeiros sucessores de São Pedro. E outra coisa, é só dar uma olhada na história lá no primeiro século até o terceiro século. A igreja tem uma série de interrupta de papas. De Pedro, atual, a São 267 com o Papa Novo, o Papa Leão, era 266 com o Papa que morreu, graças a Deus, que Deus tenha na sua glória. Intercede por nós, Papa. Papas de 267 papas de Pedro até Constantino. 32 papas. Antes de até Constantino dar a liberdade de culto, já se passou 32 papas protestantes. Olha, o Papa João Paulo II morreu. Bento XVI deu seu lugar. O Papa Bento XVI morreu. O Papa Francisco sucedeu seu lugar. O Papa Francisco morreu. O Papa Leão sucedeu seu lugar. É a sucessão. Desde Pedro até ali a conversão de Constantino, que deu a liberdade de culto, já tinha passado 32 papas. Como você me explica isso? A sede ali em Roma. O que o império fez? Um deu liberdade, o outro oficializou a religião romana. Mas a Bíblia já diz, já mostra que a igreja está ali em Roma.
Por isso era a Igreja Católica Apostólica, não era romana. Se tornou romana por causa do que o imperador oficializou a religião estatal ali do império. Mas já era romana, já estava em Roma. Certo? Essas loucuras, essas invenções, etc. Já tinha passado 32 papas. Desde o primeiro século até o século terceiro. Olha só, em 313, o imperador Constantino deu liberdade de culto. Constantino deu liberdade de culto em 313. Que tornou o cristianismo religião estatal. Oficial foi o imperador Teodósio em 380, quase 70 anos depois de Constantino dar a liberdade de culto, e mais de 40 anos após a morte de Constantino. 403 anos após a morte de Constantino, para ser mais exato. Por quê? Constantino ele teve aquela revelação, o pentagrama, as duas palavras em grego Quiró, que significa sobre esse símbolo vencerá, e à noite Cristo mostra ele uma visão que Cristo entregando na cruz. Sobre esse símbolo vencerás. Aí veio a conversão do imperador. Mas já tinha se passado 32 vigário. Certo, meu querido? Onde está uma prova que Constantino fundou a igreja? Onde está o dito do imperador Constantino, né? O que Constantino fez foi dar liberdade de culto pro cristão através do Edito de Milão, 313, meu querido. Certo? Simples, ó. A profecia aqui a São Pedro. A igreja já estava ali em Roma. Você pegar aqui, ó, de Bíblia. Não preciso nem mostrar na história. A Bíblia já mostra, ó. Mandar o historiador. Eu não sou historiador, pô. Eu estudo o básico. O meu foco é provar na escritura que é uma só igreja. Certo, meu querido? Você pegar em 1 Pedro 5,13, ó. O Apocalipse 17, livro. A Babilônia é o quê? É a Roma. Onde era um império pagão ali. Que tinha esses caras. Onde Cristo quis que os apóstolos morressem ali. Atos 23:11, Cristo aparece a Paulo e fala: deste testemunho de mim em Jerusalém, agora importa que dê em Roma, onde São Pedro está. Onde São Pedro ficou ali, olha só, o cara tá aqui. O livro de Eusébio de Cesareia fala também que ele ficou ali. Ó, segundo o testemunho de Eusébio, a ordem dos 12 primeiros sucessores de Pedro, no Episcopado, a cátedra romana, Lina, etc. Aqui, ó, olha só. Quem foi São Lino? São Lino, ele se converteu com a pregação de São Pedro, pô. Olha só. Viu todo o martírio de São Pedro. Aqui, ó. Vamos, ó. Acima de José de Cesareia, 265 depois de Cristo, que chama o pai da história eclesiástica, no seu livro Crônicas, Eusébio fala na viagem de São Pedro a Roma, onde Pedro prega o evangelho perseverando 25 anos. Ô, meu querido, só você comprar o livro de Crônicas, Eusébio de Cesareia, você vai ver o relato que Pedro ali pregou, ali ficou em Roma há 25 anos, como bispo na mesma cidade. Eusébio de Cesareia mostra também. Mas adiante diz, depois de Pedro, primeiro a governar a igreja romana, foi Lino, sucessor. Ficou 10 anos ali, foi morto também, foi martirizado, que operou milagres e prodígios através do sinal da cruz. E vai, pô. Olha só, 1 Pedro 5,13. A igreja escolhida da Babilônia o saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. E Paulo fala, olha só, você pegar Romanos, o livro de Atos dos Apóstolos, ali, a igreja de Jerusalém é a igreja que era estabelecida ali em Jerusalém, e se estabeleceu em Roma, onde tem um pastor universal. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro de travessia, certo? Romanos, ó.
8. Não, 6. Entre as quais também vós sois eleitas de Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, querido de Deus, chamado a ser santo, a vossa graça da parte de Deus, nosso Pai, da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graça, meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, em todo o mundo, é proclamada a vossa fé. Olha só, a fé romana. Então, o que o imperador fez era que o império caiu, não conseguiu destruir a igreja. E agora você vê a conversões dos imperadores, dos hereges, dos incrédulos. Isso não enriquece a sua fé, meu querido? E é uma só igreja. Desde Pedro até a conversão do Constantino, 32 papas. Como você me diz isso? Então já tinha uma igreja fundada. Já tinha sucessores. Já tinha passado 32 sucessores de São Pedro. Você que tem que estudar um pouco a história, deixar de ouvir esses caras e começar a estudar a história, a Bíblia. Porque a profecia é sobre Pedro. Não é sobre Constantino. Não tem a chave de ligar e desligar. É Pedro. O foco central, se você for ler o livro de Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, você vê o destaque, e eu não comecei em Atos dos Apóstolos até o 15, de São Pedro. Poderia citar mais coisas aqui para você passar vergonha. Claro, você escuta esses mestres, pô, esses mestres, ele vai lá e estuda a história, vê que a Zé de Cesareia se converteu. O Constantino converteu, mas Constantino era pagão e prestava culto a Deus Sol. Aí vai Rodrigo Silva lá nas suas entrevistas e fala que o Constantino serviria ao Deus Mitra, adorava o Deus Mitra, etc, etc. Claro, a visão protestante não é enriquecer a igreja. A visão protestante é estudar a história, achar brecha na história, para degrinir a história, para você sair da igreja católica, a única igreja que Cristo fundou, instituída por Cristo, e seguir essas placas de homens, fundamento de homens. Certo, meu querido? É simples. Você pode catar, ó, a Patrícia José de Cesareia. Você pode catar o... Olha só. Olha só que interessante, pô. Olha só, se você for prestar atenção, João 21, 15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão. Olha só, tem os 11. Os 11 apóstolos. Cristo ressuscita. Chama quem? Chamou Constantino? Chamou só Pedro. Para dar o quê? Para pastorear as ovelhas, para pastorear os cordeiros. Ah, mas Pedro, ele não era o bispo de Jerusalém. Claro que não, mas o bispo universal quem é, meu querido? Quem tem a autoridade de ligar e desligar? João 21, 17, ó. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro disse: porque ele perguntou pela terceira vez. Respondeu: sim, Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Olha só. A história tem que bater com isso aqui, ó. 32 papas. Só você dar o primeiro século, segundo século e terceiro século. Mas Constantino trouxe aquela toda, não. Os tempos pagão ia ser destruído. O Papa que falou que não era para ser destruído. Os tempos de Mítila, etc. Tirou todas aquelas imundícias, foi cristianizado pelo Papa e colocou as relíquias dos mártires. Olha só. Papa Bonifácio IV, São Bonifácio, ele pediu autorização do imperador para que os templos não fossem destruídos, mas que sim, ele se fosse cristianizado. Tanto é que o Papa fez uma grande cerimônia de exorcismo, mas nas portas e depois dentro do panteão, que era os templos pagãos, relatos da época atestavam grande furor
dos demônios que era cultuado ali dentro, né? Enquanto o Papa fazia exorcismo, a multidão em frente ali à Praça do Panteão, ninguém conseguia ficar de pé, a não ser o Papa. Enquanto fazia a oração, todos os ídolos foram removidos. Aí vem um cara falar que assim, trouxe o culto paganismo. Eu que não estudo a história. A pessoa, se eu fosse historiador, o trabalho que ia dar para vocês, protestantes. Não, mas eu gosto de provar de Bíblia. Todos os ídolos foram removidos. Relíquias de mártires foram trazidas aos montes para o panteão. Inclusive, houve um significado especial nisso, porque foi juntamente para não adorar aqueles falsos deuses que era cultuada no panteão. Que aqueles mártires morreram, então foram levados e as relíquias dos mártires para serem veneradas ali. E é claro que antes era um templo, se tornou de fato uma igreja, mas não por Constantino, mas por alguém 300 anos depois de Constantino. É só, simples. Então não trouxe aquelas heresias, meu irmão. Foi tudo cristianizado. Antes era um culto pagão, se tornou uma igreja que tinha imagem de ídolo, de deuses que era cultuado, tiraram, foi cristalizado, foi exorcizado, foi consagrado e colocou as imagens dos santos e dos mártires. Só um pouquinho da história, certo, meu querido? Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto, não estou aqui para agredir sua fé, não estou aqui para ser melhor que você, não. Eu não sou ninguém, sou nada, só sou uma voz, só sou um servo em defesa e ama a igreja. E sou esse fruto, esse filho da Virgem Maria. Porque Deus diz que guarda os mandamentos da mulher. Certo? Salve Maria sobre sua vida, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.